Você já se sentiu invisível? Já achou que certos sonhos ou até roupas não eram para você? Hoje você vai conhecer a história de uma mulher que passou a vida inteira acreditando nisso, até descobrir que a coragem pode ser a cor mais poderosa que existe. Fique comigo, você vai se surpreender. Meu nome é Carolina, tenho 25 anos. Eu sempre achei que vermelho não era para mim. Não porque eu não gostasse da cor, pelo contrário, sempre achei lindo quando via outras mulheres usando. Vermelho sempre me pareceu vivo, vibrante, cheio de presença. Só que, desde muito cedo, me ensinaram que algumas coisas não eram para mim. Eu cresci ouvindo frases que talvez você também já tenha escutado. Isso não fica bem em você. Essa roupa engorda. Você devia escolher algo mais discreto. No começo, eu nem entendia direito. Achava que era só uma forma de opinião, um conselho. Mas com o tempo, percebi que não era sobre roupa. Era sobre mim. Era sobre meu corpo. Minha infância foi marcada por apelidos. Eu nunca fui a menina magrinha da turma. Sempre tinha uma professora, uma tia, uma vizinha, alguém para comentar. Você é tão bonita de rosto, se emagrecesse um pouquinho ia ser perfeita. E eu sorria, fingindo que não doía, mas aquilo ia se acumulando dentro de mim. Eu comecei a acreditar que meu corpo era um defeito, que eu precisava esconder. Na adolescência, tudo ficou ainda mais difícil. Enquanto minhas amigas usavam shorts curtos, saias rodadas e vestidos coloridos, eu me escondia em calças largas e blusas pretas. Não porque eu gostasse de preto, mas porque diziam que disfarçava. E eu queria desaparecer. Aos poucos, fui construindo uma prisão invisível. Eu não podia usar isso, não podia vestir aquilo, não podia me expor. E, acima de tudo, eu não podia sonhar com o vermelho. Por algum motivo, o vermelho se tornou meu maior símbolo de proibição. Era como se ele gritasse, chamasse atenção, exigisse espaço. E eu não achava que tinha esse direito. Sempre ouvi que gente como eu precisava ser discreta, simpática, engraçada, mas nunca ousada. O tempo passou e eu fui me acostumando com essa versão encolhida de mim mesma. Entrei na faculdade, comecei a trabalhar, fiz amigos, vivi romances, mas nunca deixei de carregar esse peso. Toda vez que ia comprar roupa, meu olhar desviava da arara vermelha. Eu não podia, eu não devia, eu não merecia. Até que um dia, a vida me colocou diante de uma escolha. Minha melhor amiga ia se casar. Ela me chamou para ser madrinha e eu fiquei feliz, emocionada, até que percebi o que isso significava. Eu teria que escolher um vestido. E foi na loja, andando entre cabides, que eu ouvi o vestido vermelho. Ele parecia me olhar de volta. Era exatamente o que eu sempre quis e nunca tive coragem de vestir. Justo na medida, elegante, forte. Eu parei na frente dele e fiquei imóvel. A vendedora percebeu e disse: "Quer experimentar?" Meu primeiro impulso foi recusar. "Não, imagina, vermelho não combina comigo." Ela sorriu e respondeu: "Vermelho combina com quem tem coragem." Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Eu entrei no provador com as mãos tremendo. Enquanto vestia, senti meu coração disparar. Quando me olhei no espelho, não vi perfeição, não vi capa de revista, mas vi uma versão de mim que eu não conhecia. Por baixo do medo, havia uma mulher querendo respirar. Levei o vestido. Cheguei em casa e quase me arrependi 1000 vezes. Pensei em desistir, em voltar na loja e trocar por algo azul marinho, preto, qualquer coisa que fosse segura. Mas algo dentro de mim dizia que se eu deixasse passar aquela oportunidade, talvez nunca mais tivesse coragem de tentar. O dia do casamento chegou. Passei horas me arrumando, ensaiando desculpas na minha cabeça,
Se alguém comentar, eu digo que não achei outra opção. Se rirem, eu finjo que não vi. Mas nada me preparou para o momento em que eu cheguei ao salão. Assim que entrei, senti os olhares. Alguns foram rápidos, disfarçados, outros mais demorados. Eu vi sorrisos de canto, vi gente cochichando. Por dentro, meu instinto foi gritar. Eu sabia, eu não devia ter feito isso. Mas, de repente, ouvi a voz da minha amiga, a noiva, vindo lá de trás. Meu Deus, você tá maravilhosa! Naquele instante, tudo mudou. Era como se alguém tivesse colocado uma chave na fechadura e aberto a prisão que eu carregava desde criança. Eu percebi que sim, algumas pessoas iam julgar, algumas sempre vão. Mas também havia quem me olhasse com carinho, com admiração. E, acima de tudo, havia eu. Pela primeira vez, eu me olhava no espelho e não via defeito, via coragem. Na pista de dança eu me soltei. Dançar de vestido vermelho parecia um ato revolucionário. Cada passo era como se eu dissesse: eu existo, eu mereço estar aqui, eu não vou mais me esconder. Aos poucos percebi que as pessoas já não olhavam tanto, e se olhavam já não importava. Porque eu não estava dançando para os outros, eu estava dançando para mim. Naquela noite, eu descobri algo que mudou minha vida. O vestido vermelho não era sobre moda, não era sobre corpo, era sobre liberdade. Desde então, passei a questionar tudo que me disseram a vida inteira. Quem foi que decidiu que só pessoas magras podem usar vermelho? Quem foi que inventou que eu deveria me esconder? Por que eu entreguei tanto poder às vozes de fora e esqueci da minha própria voz? Hoje, eu olho para trás e vejo a menina que eu fui. Aquela criança que se escondia em roupas largas, que achava que não merecia ocupar espaço. Eu queria abraçá-la e dizer: você é suficiente. O problema nunca foi você, foi o olhar dos outros. E se eu puder deixar uma mensagem para você que me ouve, seria essa: todos nós temos um vestido vermelho guardado em algum lugar. Pode ser uma roupa, pode ser um sonho, pode ser uma atitude, algo que você sempre quis, mas nunca teve coragem de assumir. E talvez tenha chegado a hora de experimentar. Porque no fim, a vida é muito curta para viver escondida. E vermelho é para todos que ousam viver. A história de Carolina nos lembra de algo fundamental. Ninguém pode nos dizer quem podemos ser ou o que podemos conquistar. Todos nós temos um vestido vermelho guardado em algum lugar. Aquele sonho, aquela coragem, aquela escolha que temos medo de assumir. Então, hoje faça diferente. Olhe para dentro de você, encontre a sua força e dê o primeiro passo. A vida é muito curta para se esconder. Vista sua coragem, viva sua verdade e seja a sua própria inspiração. Se essa história tocou você, compartilhe para que mais pessoas reflitam. E não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Aqui no Histórias e Inspiração, a gente acredita. Os maiores gestos ainda são os mais simples. Até a próxima!